Olá, meus amigos e meus irmãos do canal Retorno da Glória. Que alegria é poder estar aqui mais uma vez com vocês para então juntos estudarmos a palavra do nosso Deus e assim aprendermos as coisas grandes e ocultas, as quais o Senhor nos quer revelar por intermédio das Sagradas Escrituras e também do Espírito de Profecia. E enquanto nós estudamos, meus irmãos, o meu desejo, minha oração, é que o Espírito Santo repouse sobre cada um de vocês e lhes dê o discernimento espiritual que o remanescente deve ter nesses últimos dias. Amém? Bom, meus queridos, esses dias, enquanto recapitulávamos a lição da escola sabatina lá na nossa igreja, uma irmã contou um testemunho de um rapaz que havia cometido um crime, mas que enquanto o seu julgamento estava ali em processo, ele conheceu a Cristo, fez os estudos bíblicos e veio a se batizar. Contudo, ainda que esse jovem e os irmãos tenham orado para que o Senhor o livrasse da prisão, mesmo assim, ele foi condenado e teve que passar 1 ano em reclusão. E amigos, embora no início ele tenha ali questionado a Deus do porquê permitiu que ele fosse preso, com o passar do tempo, ele entendeu que aquele período encarcerado fez com que ele passasse a ter repulsa do crime, fez com que ele desejasse e trabalhasse para nunca mais colocar os seus pés em uma cela de prisão. Bom, meus amigos, a sua e a minha e a história de toda a humanidade é muito parecida com a história desse rapaz, porque a raça humana, ao ser criada, ela recebeu justiça e perfeição da parte de Deus e completa liberdade para viver uma vida cheia de paz e também de alegria. Mas, depois dos nossos primeiros pais transgredirem a lei e cometerem o crime de desobedecer à expressa ordem do Senhor, não somente eles foram expulsos do Jardim do Éden, mas estavam condenados à morte eterna e enquanto não descessem ao pó da terra, eles também estavam condenados às cadeias do pecado e o pecado os obrigava a condescender com os desejos da carne. E, irmãos, assim como o jovem da história que eu contei precisava, na verdade, por causa do seu crime, cumprir uma pena maior do que a de 1 ano, da mesma forma, o nosso crime contra Deus foi tão hediondo que a raça humana merecia a condenação da morte eterna. Mas assim como Deus permitiu que aquele rapaz ficasse apenas o tempo suficiente para que ele passasse a odiar o crime e depois de liberto nunca mais voltasse a transgredir a lei dos homens, da mesma forma, através da graça do Senhor Jesus Cristo, nós somos libertos da condenação do pecado e o desejo de Deus, como está escrito em Ezequiel, lá no capítulo 37, é que nos lembremos dos nossos maus caminhos e das nossas ações que não foram boas e tenhamos nojo do que fizemos no passado e nojo de todas as nossas iniquidades e abominações que cometemos. Contudo, meus queridos, embora essa deveria ser a minha e a sua realidade, lendo alguns versículos no livro de Romanos, pude meditar que, infelizmente, nós não estamos tendo a mesma visão daquele rapaz depois de ter sido liberto da prisão. E está escrito: e uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Romanos 6, versículos 18 e 20. Veja. Assim como antes da queda, a justiça que o Senhor havia nos comunicado atuava de 2 formas diferentes no ser humano, dando a ele, número 1, direito a viver eternamente. E número 2, um caráter perfeito, o qual era constantemente impulsionado a obedecer à lei de Deus. Da mesma forma, depois da queda dos nossos primeiros pais, a injustiça passou a atuar no ser humano de 2 formas diferentes, dando a ele, número 1, a sentença da morte eterna por transgredir a lei de Deus, e número 2, um caráter imperfeito, o qual constantemente
impulsiona o homem a obedecer à lei do pecado, o qual, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, lá no capítulo 7, habita em nosso corpo. E, meus irmãos, através da justiça do Senhor Jesus em nosso favor, primeiramente nós somos libertos da condenação eterna do pecado. E, ilustrando isso, imagine que Satanás seja o faraó e todos os seres humanos foram comprados e escravizados por ele a fim de, além de fazerem trabalhos forçados de acordo com as ordens dele, também foram condenados a passar todos os dias das suas vidas no Egito por 2 motivos. E o motivo número 1 é porque a segurança do Egito é tão grande que escravo algum poderia dali escapar. E número 2, ainda que alguém conseguisse escapar dali, ou morreria no deserto, ou se conseguisse chegar no reino da justiça que estava além do deserto, seria fulminado, porque naquele reino não são aceitos escravos egípcios. Bom, mas agora imagine que o rei da justiça, com os seus exércitos, decidiu pôr um fim na tirania de Faraó e, atravessando no deserto, ele invade o Egito, conquista todas as suas cidades e faz um convite a todos os escravos que ali estavam, dizendo que, a partir daquele dia, todos que desejassem poderiam ser libertos da escravidão do Egito para serem levados ao reino da justiça e ali serem os seus servos voluntários. Veja, essa ilustração é muito óbvia. E através dela nós compreendemos que, por meio da justiça de Cristo em favor do ser humano, Satanás não tem poder de nos manter cativos da morte, porque todo o Egito das trevas não tem força suficiente para resistir ao poder e autoridade de Cristo Jesus, que é o autor da nossa justiça. Meus amigos, embora essa simples ilustração deixe um pouco mais claro o que nós lemos lá em Romanos, no capítulo 6, talvez tenha uma coisa que não estamos compreendendo muito bem, porque no versículo 18 nós lemos que agora que fomos libertos do pecado, nós fomos feitos servos da justiça. Bom, talvez todos nós queiramos ser libertos pela justiça de Cristo da condenação do pecado, o qual nos leva à morte eterna. Mas eu havia dito que o faraó não apenas nos mantinha presos para sempre no Egito, ou seja, condenados à morte eterna, mas ele também nos forçava a fazer as suas obras. E, meus irmãos, a verdade é que a raça humana passou tanto tempo escravizada no Egito que as obras às quais Satanás nos forçava a fazer acabaram se tornando prazerosas. E essas obras são falar mal do próximo, comer tudo que nosso paladar se agrada, assistir todos os filmes, todas as séries e ler todos os livros que satisfazem o nosso coração, ouvir as músicas com os ritmos que Faraó criou, usar as roupas da moda e etc. Amigos, como eu havia dito, a nossa injustiça não apenas nos levou à condenação da morte eterna, mas ela também nos trouxe o impulso que habita em nossa carne, o qual constantemente nos leva a fazer as obras do maligno, porque por mais que a ideia de morrermos eternamente seja detestável depois da entrada do pecado no mundo, a ideia de fazer as obras de Satanás, infelizmente, não é detestável para os seres humanos, inclusive para aqueles que aceitam a justiça de Cristo. Bom, a justiça de Cristo nos liberta da prisão do Egito em um instante. Basta dizermos sim para Cristo. É como se, naquela ilustração, nós fôssemos os escravos de Faraó e após o rei da justiça invadir ali o Egito, conquistar suas cidades e dizer que todos aqueles que não quisessem perecer no Egito poderiam voltar com ele para o reino da justiça, todos nós alegremente disséssemos sim. Queremos ir com o Senhor para o reino da justiça, nos liberte da escravidão perpétua do Egito. Contudo, continuando a nossa ilustração, imaginem que o rei da justiça, depois dos seres humanos tomarem a decisão de voltarem com ele para a sua terra, diga que
existe um teste para saber se verdadeiramente os ex-escravos do Egito poderão se tornar servos fiéis no reino da justiça. E o teste é o seguinte: todos os escravos libertos terão que passar por uma longa jornada pelo deserto até chegarem ao reino da justiça, mas os grilhões, as correntes de ferro e as bolas de ferro que estavam ligadas aos pés e às mãos dos escravos, esses pesos não serão tirados imediatamente, mas no percurso do deserto, conforme os voluntários súditos do reino da justiça forem caminhando e avançando, esses pesos vão se deteriorando gradativamente. Amigos, junto à cruz de Cristo, aquele ladrão, ele não estudou as 28 doutrinas, mas no momento em que ele compreendeu que Jesus Cristo era a sua justiça e o aceitou como seu Salvador de todo o seu coração, imediatamente as palavras de Cristo saltaram dos lábios dele, dizendo: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E também, embora não sabemos quanto tempo Filipe esteve com o eunuco, aquele homem não pôde compreender todas as 28 doutrinas. Mas quando ele compreendeu que Jesus era a sua justiça, e quando de todo o seu coração ele quis ser liberto da escravidão da morte eterna, Jesus o salvou. E irmãos, eu não estou querendo dizer com isso que não devemos agora batizar as pessoas de qualquer jeito, mas eu estou querendo dizer que a justiça de Cristo é dada em um instante, quando o ser humano compreende que o sacrifício de Jesus em favor do homem nos purifica de todos os nossos pecados e nos concede a vida eterna a partir do momento que sinceramente dizemos: sim, eu aceito Jesus como meu Salvador. Contudo, embora recebamos a justiça de Cristo a partir do momento em que pedimos perdão dos nossos pecados e o aceitamos como nosso Salvador, ainda assim, o irresistível desejo de cometermos o pecado ainda continua percorrendo por nossa carne e nos arrastando a transgredir a santa lei de Deus, tal como as correntes e os pesos que estavam ligados aos pés e às mãos daqueles que foram libertos do Egito, na ilustração que eu estava fazendo. Irmãos, em Cristo nós fomos, pela fé, libertos da condenação do pecado, mas agora o Senhor deseja nos libertar do poder do pecado, o qual nos arrasta de volta às obras do Egito. E amigos, diferente da justiça imputada, que pode nos ser dada em um instante, a justiça comunicada é a obra a qual teremos que fazer durante todo o percurso em que estivermos andando no deserto dessa terra. E conforme nós formos pedindo forças e poder para avançarmos passo a passo rumo ao reino da justiça, conforme nós formos pedindo poder do Espírito Santo para darmos passos cada vez mais largos e mais rápidos nesse deserto da provação, o peso da glutonaria vai se desintegrando no deserto. O peso da imoralidade e pornografia vai se desfazendo no caminho. As correntes do desejo de consumir a mídia de Satanás vão se esfarelando. As correntes que nos ligam ao desejo de criticar e fofocar vão se desfazendo elo por elo, até que fique apenas a base dos grilhões em nossas mãos e em nossos tornozelos, porque mesmo que só seremos glorificados e completamente libertos das consequências do pecado na glorificação, ainda assim, Deus pode nos libertar de toda a força da carne, a qual, como um peso, nos arrasta para o pecado. E nós poderemos avançar rapidamente para as portas do reino da justiça. Mas, se no deserto da aprovação, em vez de avançarmos em santidade no poder do Espírito Santo, ficarmos prestando atenção nos pesos e nas correntes do pecado que ainda estão presas em nós, então começaremos a murmurar contra Deus. Ou diremos que é impossível fazer a travessia do Egito para o reino da justiça. Ou sentiremos saudade do Egito e desejaremos voltar para lá para morrermos eternamente do que passar pela prova. Amigos, talvez vocês tenham achado estranho
Eu dizer que as bolas de ferro e as correntes iriam se desintegrar enquanto os voluntários, as súditos do reino da justiça, estariam caminhando pelo deserto. E se vocês seguissem a lógica, diriam que é muito mais fácil a carne e os ossos se desintegrarem do que o ferro. E realmente, com certeza o ferro não se desintegraria em uma longa caminhada no deserto, da mesma forma que o poder do pecado não deixaria de exercer influência sobre vocês e sobre mim só porque continuamos dentro da igreja. Mas naquela ilustração, o ferro se desintegraria somente pela fé que aqueles voluntários do Rei da Justiça colocassem nas palavras do Rei, o qual havia afirmado que aqueles metais iriam se desintegrar conforme eles avançassem rumo ao seu reino. E se vocês e eu continuarmos avançando no poder do Espírito Santo para a cidade onde habita a justiça, diz a palavra de Deus. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5, versículo 16. Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. E que Deus nos dê fé e forças para avançarmos no deserto da aprovação, porque pelo poder do Espírito Santo, nós obteremos a vitória sobre o poder do pecado. Amém? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.